E olha, um grupo de políticos da base aliada do governo divulgou uma carta de apoio à manutenção do mandato da presidente Dilma Rousseff hoje. O grupo é formado por ministros, deputados e senadores de 6 partidos: PT, PMDB, PCdoB, PROS, PP e PSD. A presidente Dilma enfrenta uma séria onda de desaprovação. A rejeição ao governo da petista está em níveis recordes, segundo pesquisas recentes feitas com a população por institutos como Datafolha e Ibope. A crise econômica e as dificuldades do governo de conter o aumento de juros e a inflação, fenômenos que favorecem o desemprego e a instabilidade financeira de famílias e empresas, também pesam para a opinião pública sobre o governo e a própria presidente. Por isso, o grupo de aliados se manifestou para mostrar apoio ao mandato da chefe do Executivo. Declaramos nosso firme e decidido apoio ao mandato legítimo da presidenta Dilma Rousseff, que se extinguirá somente em 31 de dezembro de 2018. Diz um trecho do manifesto de 3 páginas. Em meio ao turbilhão que envolve o governo, partidos da oposição continuam com a ideia de tentar emplacar um impeachment contra Dilma. Na semana passada, partidos de oposição lançaram na Câmara um movimento querendo a abertura de um processo para o fim do mandato da presidente. Nós vamos dar entrada a um requerimento pedindo a abertura do processo de impeachment, já com base em outros requerimentos que existem aqui e das informações de pedaladas, do TCU, do TSE, do Petrolão, tudo isso que sujou a política brasileira e fez com que a gente chegasse nessa situação. A presidente está conduzindo o país para o abismo e isso não pode continuar. Agora, Paula, a presidente Dilma não é a primeira que passa por um momento como esse. O presidente Lula passou por isso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Collor, que precisou pedir a renúncia para não sofrer o impeachment. Parece que sempre se fala em impeachment como se fosse uma coisa muito natural. E nesse momento especificamente de crise, de momento de fragilidade para a presidente Dilma, falar mais uma vez em impeachment contra a presidente a menos de um ano do início, na verdade, no primeiro ano do novo mandato, mostra uma fragilidade da própria democracia, será da sociedade brasileira? Uma falta de maturidade, talvez? É inegável que a democracia brasileira ela é muito incipiente ainda, né? A gente não pode esquecer que o Brasil ele viveu aí num passado recente períodos de intervalo da democracia combinado com períodos de autoritarismo, né? Então, nós estamos sempre reiniciando a nossa experiência democrática, né? É claro que o impeachment ele é um mecanismo legítimo de uma democracia, ou seja, numa democracia, num sistema presidencialista como o nosso, se o presidente ele comete erros, e isso é comprovado, ou seja, depois de um processo, fica absolutamente comprovado que o presidente tem culpa, cometeu algum crime, isso é um mecanismo que é absolutamente normal de uma democracia. O que a gente não pode é fazer do impeachment um espaço de disputa política. Então, nesse momento, ao meu ver, né, pelo menos até agora, não existe nenhuma questão concreta que vincula a presidente Dilma a alguma ação que poderia lhe causar o impedimento de continuar governando, né? Então, nesse sentido, você falar em impeachment é você usar da crise política um espaço para fazer uma disputa política sem perceber que essa disputa política, indo por esse caminho, é mais um fator que agrava a situação econômica do país, né? Nós não podemos esquecer que a crise econômica que nós vivemos ela tem aspectos internos e aspectos externos, né? Existe uma crise do modelo econômico no âmbito global. Está falando do capitalismo. Isso se reflete dentro de cada país, inclusive no nosso. Só que essa dimensão externa, ela se alia às questões internas. Uma parte vem da própria questão do escândalo da Petrobras, que tem aguçado muito essa crise política, né? E aí isso repercute na economia internamente, e alguns erros que a própria presidente reconheceu na semana passada que poderia ter sido cometido no primeiro mandato, né? Então,
para a gente começar a resolver essa crise política, é fundamental que, nesse momento, os setores políticos, os setores econômicos desse país encontrem um meio de unificação para se conduzir o país no caminho da volta do crescimento. Por isso que o ajuste econômico, por mais que ele seja mais um elemento que, num primeiro momento, compromete o crescimento da economia, mas ele acaba sendo necessário como uma forma de você preparar o terreno para voltar a crescer no médio e longo prazo. Para poder arrumar a casa.